Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós tivemos publicado no Diário Oficial da União o Decreto 9.797. Ele altera o Decreto 9.785, que estabelece novas condições ou flexibiliza as condições para o acesso ao porte de armas. Nós temos um vídeo aqui no canal onde nós discutimos se o decreto inicial, o 9.785 do início desse mês, estendeu a toda a classe de advogados a possibilidade de ter acesso ao porte de armas flexibilizado. Porque, nesse caso, nós tínhamos no decreto original, pela sua redação original, nós tínhamos consideração da atividade de risco, a atividade do exercício da advocacia por agente público. O decreto era claro nesse sentido e eu gravei um vídeo sobre isso no início do mês. Esse decreto visa, portanto, a tentar corrigir essa interpretação. O artigo 20 desse decreto, modificado agora, nesse caso, pelo decreto 9797, tem a seguinte redação. Artigo 20. São consideradas atividades profissionais de risco, ou seja, essas atividades profissionais são presumidamente de risco para os fins no disposto no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826 de 2003. Então essa lei estabelece a necessidade do requerente do porte demonstrar que exerce atividade profissional de risco e aí esse decreto estabelece a presunção de que essas atividades são de risco, flexibilizando o acesso ao porte, dizendo o seguinte: o exercício das seguintes profissões ou atividades, quais são consideradas pelo decreto novo atividades profissionais de risco a dispensar a comprovação prevista na Lei 10.826 de 2003. Instrutor de tiro, inciso 1, ou armeiro credenciado pela Polícia Federal. Inciso 2, agente público, e aí ele cita aqui todos os agentes públicos que exercem atividades que são consideradas atividades de risco, e lembre-se que na redação original do decreto, o agente público que exerce profissão de advogado estava aqui, razão pela qual a interpretação inicial era de que o porte não foi flexibilizado para toda a advocacia, mas apenas para a advocacia pública e também defensoria, levando em consideração que o defensor público exerce a advocacia como agente público, mas agora no novo decreto eles tiraram o agente público que exerce profissão de advogado, isso estava no inciso 3, agora o agente público está no inciso 2, e você tem o inciso 3 sozinho para advogado. Agora sim, nós podemos ter uma interpretação de que a atividade de advogado, e não especificamente aquele advogado que exerce a advocacia apenas como agente público, é sim atividade profissional de risco a dispensar a comprovação nos termos do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826. Portanto, nesse caso, o decreto 9.797 da nova redação ao decreto 9.785, agora sim, para flexibilizar o porte a todos os advogados e, nesse caso, não apenas aos advogados públicos. Mas nós vamos adentrar, portanto, a uma outra discussão. Existe também um outro vídeo aqui no canal onde nós discutimos, ou melhor, trazemos algumas argumentações acerca da existência, manutenção ou finalização do exame de ordem. E eu penso que esse decreto, quando estabelece, portanto, a possibilidade do porte de arma para todo aquele que exerce a advocacia, ele acaba sendo um argumento a favor da manutenção do exame de ordem. Porque nesse caso específico você tem a seguinte situação: você traz o porte de arma como uma prerrogativa a mais para aquele que exerce a advocacia, e essa prerrogativa tem bastante clamor social, mas ao mesmo tempo é uma prerrogativa bastante séria. Certamente a OAB e os defensores do exame de ordem vão dizer que o decreto que estabelece a possibilidade do porte para o advogado faz ainda mais com que a OAB tenha o direito, ou nesse caso a obrigação, de praticar uma espécie de seleção para todos os bacharéis que querem se tornar advogados, porque se trata de uma prerrogativa extremamente importante, de clamor social e ao mesmo tempo de tamanha responsabilidade. Não tenham dúvidas de que a Ordem dos Advogados do Brasil vai utilizar o decreto para contra-argumentar no sentido de que essa prerrogativa, que é exercida por advogado, não pode ser exercida por quem apenas sai da faculdade com um diploma de bacharel em ciências jurídicas, mas apenas pelos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, previamente selecionados pelo exame de ordem.
E aí, obrigatoriamente, a gente teria que entrar em toda aquela celeuma e contra-argumentação sobre a aferição técnica do exame de ordem propriamente. Mas o tema aqui é outro. O tema é, no caso, o que é que você imagina? O decreto que estabelece porte de arma para todos os advogados é um argumento a favor da manutenção do exame de ordem? Você acha que isso tem alguma coisa a ver, que não tem nada a ver, que a argumentação não existe? Ou você acha que a OAB vai utilizar desse argumento para tentar emplacar a manutenção do exame de ordem nos termos do que ela pretende? Lembrando que o próprio governo já demonstrou ser desfavorável ao exame de ordem, não enquanto governo, mas enquanto o presidente da República era deputado. Então, nesse caso, o que é que você acha? Coloque aqui nos comentários. Nós temos efetivamente um argumento a favor da manutenção do exame de ordem a partir do decreto 9.797 ou você sequer conseguiu fazer relação entre as duas coisas? Deixa aqui nos comentários, vai ser bastante interessante discutir com todos os senhores. A verdade é que o decreto 9.797 altera o decreto 9.785 para estabelecer porte de arma, ou melhor, flexibilizar o acesso ao porte para todos os advogados, porque considera o exercício da advocacia, e não somente a advocacia pública, como atividade profissional de risco, ou seja, presumidamente está estabelecido o requisito previsto na Lei 10.826 para requerer o porte de armas. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.